Bom dia, bom dia. Meio de semana novamente, quarta-feira chegou e a gente aqui mais uma vez com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje, trazendo para a gente o Evangelho hoje no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no número 19 de São Luís, em Paris, 1860, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda, a censura que se lança sobre os outros ao mesmo tempo deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Muito bem, né? Um puxão de orelha grande para todos nós, né? Que temos a mania de repreender como crítica, né? aos outros, esquecendo de olhar primeiro para dentro da gente para ver se a gente não está fazendo a mesma coisa, porque a gente vê no próximo aquilo que a gente tem dentro de si. Né? A primeira coisa que a gente vê no próximo para criticar, para repreender, é aquilo que a gente tem dentro da gente. É aquilo que a gente sente dentro da gente. Então, pessoal, quando formos repreender alguém, e primeiramente aqueles que estão próximos da gente, né, aqueles que nós somos, como eu falo, ai, gente do céu, como que faltou a palavra? São os nossos tutelados, que a gente tem a tutela deles. A gente tem que olhar primeiro se a gente está fazendo a mesma coisa, se a gente está dando aquele exemplo, por isso aquela pessoa está fazendo assim. Nossos filhos, nós estamos puxando a orelha dos nossos filhos, né? Corrigindo os erros deles, mas nós estamos fazendo a mesma coisa, nós estamos dando exemplo para que eles sigam o nosso exemplo e façam aquilo que nós estamos criticando. Nós temos o dever, como cristãos, de repreender quando nós percebemos que aquilo está indo contra, né, as leis de Deus, contra as leis humanas, contra as leis morais. Repreender, mas de uma maneira que a gente não machuque, que a gente não ofenda, né? Porque nós não queremos que se faça isso conosco. E a gente deve desejar ao próximo, fazer ao próximo aquilo que a gente queria que fosse feito com a gente, da maneira que fosse feito com a gente, não é? Então, se nós vamos repreender alguém, tem que ser com o intuito de ajudar aquela pessoa a crescer, ajudar que ela cresça moralmente, não como crítica, não como opressão, não como denegrindo a pessoa, como diz o texto. Então vamos procurar ver primeiro, antes de fazer uma repreensão, se nós somos exemplos daquilo, se nós estamos isentos, totalmente isentos para poder falar, repreender, chamar atenção, né? Vamos ver primeiro aqui, ó, dentro da gente. Se a gente não carrega dentro da gente aquilo que a gente está cobrando que o outro não carregue. Tá certo? Livro dos Espíritos de hoje, a questão 153 que Kardec fez aos Espíritos, no capítulo 3 ainda, retorno da vida corpórea à vida espiritual.
a alma depois da morte. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição não tem mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna, mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então, pessoal, a vida eterna é a vida do espírito. Essa etapa terrena é parte da vida eterna do espírito, como foram todas as outras reencarnações anteriores. E isso só vai acontecer isso vem acontecendo até que nós possamos atingir um grau de superioridade que a gente não se importe mais com isso. Que isso pra gente já vai ser normal, né? A gente já não vai estar reencarnando tanto, porque vamos apurando o nosso espírito, né? Durante a vida espiritual. E vai chegar um ponto em que essas reencarnações vão raliando, vão acabando, até que nós não precisemos mais retornar, né, à carne para pagar nossos erros e passar nossas provas. Mas isso não quer dizer vida eterna. Esse momento já vai ser chamado de felicidade eterna, porque nós não vamos ter mais necessidade de provas, expiações, não é? De reencarnações em mundos inferiores, né? Em mundos ainda que não atingiram o estado de pureza, de felicidade. Então a vida da alma, a vida do espírito, melhor dizendo, ela é eterna. Ela é eterna. Ele não morre. Ele muda de plano, muda de plano, muda de plano, né? Vai sendo assim sucessivamente. Mesmo os espíritos puros, né, vão mudar de plano. Mas por quê? Porque há alguma necessidade, há alguma utilidade, né, que Deus busca mostrar a esse espírito que já atingiu até a maturidade espiritual, para ele trabalhar, continuar trabalhando no amor. Tá bom? É isso que eu entendi. Cada um entenda para si, busque para si a interpretação necessária, a interpretação que julga correta. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais um dia. Que Jesus abençoe, proteja e que dê uma linda quarta-feira para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.